O número de casos de trabalho semelhante à escravidão caiu no ano passado, em comparação a 2018, segundo o Ministério Público do Trabalho. Mas situações de abusos e exploração ainda são frequentes em várias partes do país. A redução do número de pessoas sujeitas a trabalho escravo no Brasil no ano passado foi de quase 40%, na comparação com 2018. Em números absolutos, foram 691 pessoas a menos. Já o número de denúncias aumentou nos últimos anos. O trabalho escravo ocorre quando pessoas são submetidas a trabalho forçado, servidão por dívidas, jornada exaustiva e condições degradantes. A grande maioria dos casos ocorre na zona rural. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 87% dos flagrantes são de trabalhadores levados para o cultivo de café, cacau em diversas partes do país. Pessoas que acreditam em falsas promessas de emprego e acabam exploradas pelos patrões. Desde 2002, o Ministério Público do Trabalho promove ações de combate a este crime por meio da Coordenadoria Nacional da Erradicação do Trabalho Escravo. A coordenadora do grupo explica que o poder público, além de tirar o trabalhador da exploração, deve dar apoio e evitar novos casos. O Ministério Público do Trabalho está trabalhando, se organizando para atuar de forma estratégica. Então está sendo feito um trabalho de inteligência em parceria com outras instituições, para que a gente consiga chegar aos locais onde há fortes indícios de trabalho escravo, independentemente de receber denúncia. Bom, e para detalhar o assunto, repercutir esses dados, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Gáudio Ribeiro de Paula. Seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Bom, nós acompanhamos na reportagem que o número de casos de trabalho escravo, análogo à escravidão, ele caiu no ano passado. A que isso atribui? Bom, é difícil especular sobre as reais causas que levaram a isso, né? Mas nós podemos talvez imaginar que a ação combativa das instituições que o nosso país tem ao longo das últimas décadas, né, especialmente ao longo dos últimos anos, promovido essa fiscalização, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, talvez possam ter levado a isso. Não é? É claro que também não se pode dizer que, não pode deixar de especular sobre o fato de que as denúncias se elevaram, então talvez não se tenha podido apurar, não é, com toda a intensidade da carência que alguns desses órgãos experimentam nos dias de hoje. A legislação é branda em relação a essa temática ou falta da efetividade? Eu diria que, embora a legislação careça de alguns aprimoramentos, sobretudo quanto a alguns conceitos abertos que são utilizados no artigo 149 do Código Penal, que disciplina essa matéria, a legislação é suficientemente rigorosa, né? O ponto aqui é certamente a questão da efetividade. Isso não só nesse aspecto, em vários outros do nosso país, nós temos uma legislação que é comparativamente das melhores do mundo. Entretanto, efetivamente, carece de alguma efetividade. Agora, nós temos mecanismos também que podem inibir, né, essa ação de empresas ou, enfim, de pessoas que acabam submetendo os trabalhadores, sim, né, sim, a essas questões análogas à escravidão. A lista suja, por exemplo, sim, o que é a lista suja? Pode inibir? Claro, a lista suja é uma lista daqueles que foram surpreendidos explorando mão de obra análoga de escravo, né? Essa lista é mantida pelo Ministério, pelo então Ministério do Trabalho, agora Superintendência, não é? A Secretaria do Trabalho, e há agora uma subsecretaria a quem compete promover a inclusão de nomes nessa lista. E é uma lista que estabelece uma série de, vamos dizer assim, restrições de acesso, por exemplo, a linhas de financiamento público, mas o principal, sem dúvida nenhuma, além do dano à imagem, é a questão relativa à dificuldade que estes empregadores encontram de fazer escoar a sua produção, porque, sem dúvida nenhuma, a maior parte das empresas que têm regras de compliance muito rigorosas nesse aspecto, acaba preferindo, obviamente, adquirir esses produtos de outros fornecedores. A gente escuta muito o termo, né, condições análogas à de escravidão. Por quê? Porque formalmente a escravidão foi suprimida no nosso país, felizmente, desde 1888.
E de lá para cá, o que nós vemos não é propriamente a reprodução de um modelo histórico já ultrapassado. Né? É algo diferente, às vezes até pior, né? Porque o valor do escravo contemporâneo, em muitos casos, é menor, né? Porque é visto como algo descartável, como historicamente os escravos tinham um valor como propriedade. Né? Hoje, nem isso, muitas vezes, eles têm. Né? Isso, de fato, é uma chaga lamentável, que faz com que a vida humana seja completamente desprestigiada, seja instrumentalizada, nesse aspecto. O trabalho escravo ou condições análogas à escravidão, a gente associa, senso comum, né, a norte do país, região agrária, de campo, mas nós podemos ver também, bem pertinho, no Sudeste, por exemplo, em São Paulo. Sem dúvida, né? Os estrangeiros, especialmente, aqueles que foram identificados, por exemplo, nos porões, nos sótãos de várias empresas têxteis, que faziam uso dessa mão de obra estrangeira sem que houvesse qualquer respeito, por exemplo, regras relativas à jornada de trabalho, a condições minimamente dignas, para esses trabalhadores, que eram sempre, de alguma maneira, coagidos com o temor de serem deportados e, por isso, não reportavam essas condições às autoridades competentes. Enfim, esse é um exemplo de um trabalho análogo ou semelhante ao de escravo muito próximo de nós. E aqui, em Brasília, na capital federal, também, há algumas centenas de metros aqui da esplanada, já foi detectada a condição análoga de escravo. Então, na verdade, está muito mais próximo do que nós podemos imaginar. Eu citei São Paulo porque grandes centros, né? Está sim. bem pertinho da gente, a gente nem imagina. Rapidinho, para finalizar, a denúncia é fundamental, né? Sim, sem dúvida nenhuma. A denúncia por parte do próprio trabalhador muitas vezes é difícil, porque ele se encontra numa condição de particular submissão, né? Mas aqueles que eventualmente testemunharem isso, há diversos canais online, telefones, enfim, disponíveis para que essas denúncias sejam realizadas. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Uma boa tarde.